Glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo que vai morar no céu. A paz do Senhor a todos. Aplauda o Senhor mais uma vez, no nome santo, poderoso de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nunca será o suficiente o tanto que nós aplaudimos e o tanto que nós adoramos ao Senhor. Nós sempre estaremos em dívida. Nós sempre estaremos devendo ao Senhor a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Filipenses. Glória a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você que for achando, vai dando um glória aí, vai dando um aleluia. Filipenses, capítulo de número 1. Aleluias. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Todos acharam? Amém, igreja? Todos já acordaram, sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Depois de um tempo de adoração como esse, de louvor como esse, não tem como nós ainda assim estarmos adormecidos. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado. Se você, diga para ele, diga com fé, diga, se você ainda dorme, pelo amor de Deus, acorda. Amém, queridos? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: e tendo por certo, quem está dizendo aqui? Paulo. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Em outras versões vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Olha para o irmão que está do teu lado, diz assim para ele: aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para concluí-la até o fim do tempo. Deus, ele tem um propósito sobre a minha vida, sobre a sua vida, assim como tinha também sobre a vida aqui dos filipenses, sobre a vida de Paulo, sobre a vida dos discípulos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá também, um pouco mais atrás aí no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Aleluias. Nós lemos que o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua boa obra sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Guarda isso aí no seu coração. Vamos pegar no Lucas capítulo 6, verso 12. Vamos pegar aqui, depois a gente vai para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 6, versículo de número 12. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Até aí. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua santa palavra.
Nós sabemos que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Pai, que ela possa nesta manhã vir sobre as nossas vidas, trazendo, Senhor, um conserto, trazendo uma restauração, um avivamento sobre a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Não ser apenas ouvintes, mas ser um praticante daquilo que o Senhor determina sobre as nossas vidas. Pai, que nós venhamos estar com nossos ouvidos atentos, com as nossas mentes, Senhor, elevadas somente aos céus. Que toda comichão de ouvido e que tudo aquilo que atrapalha o teu santo culto já venha cair por terra desde já. E que a tua bênção e a tua presença esteja sendo palpável neste lugar. Assim, Senhor, nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome pela tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Amém, igreja. A palavra do Senhor, ela vem nos revelando, ela vem nos dando uma direção, através do apóstolo Paulo sobre a igreja de Filipenses, a qual o Senhor, ele é fiel para cumprir a boa obra sobre a nossa vida. E queridos, eu confesso a você que eu estou à mercê do Espírito Santo. Que Ele possa me conduzir nessa manhã para trazer ao seu coração e ao meu coração aquilo que verdadeiramente o Senhor quer falar através dessa palavra. Queridos, que você verdadeiramente venha estar com o coração aberto nessa manhã, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12, que Jesus, ele saiu ao monte a orar, e ele, quando ele desce, a Bíblia diz que ele vai agora escolher 12 homens, 12 dos seus discípulos, porque muitas pessoas caminhavam com ele. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: você, diga com fé, irmão, diga assim: você é um escolhido por Cristo Jesus. Então, diga para ele, então, ele vai cumprir uma boa obra sobre a sua vida. Se você crê, diz amém. Se você não crê, não precisa. Queridos, quando Jesus aqui, ele escolhe os seus discípulos, algo que me chama a atenção e eu fiquei a pensar: quem eram esses homens que Jesus escolheu? Porque às vezes nós olhamos para dentro de nós e a gente fica a pensar: para Jesus me escolher, eu preciso ser um homem estudado. Para Deus me escolher, para Deus me levantar para fazer algo, eu preciso ser um homem culto. Eu preciso ser um homem inteligente. Eu preciso ser um homem que aos olhos das pessoas eu sou bem visto. Eu preciso ser uma mulher onde as pessoas olham para mim e eles enxergam em mim uma boa esposa. Enxergam em mim uma verdadeiramente mulher sábia, uma mulher que edifica a casa. Eu preciso ser um homem que verdadeiramente as pessoas precisam olhar para mim e crer e entender que eu sou um sacerdote da minha casa, que eu sou um homem aonde eu instruo meus filhos no caminho que deve andar. Mas sabe, querido, que Deus, ele vem falando no meu coração através dessa palavra. Talvez os discípulos que Jesus escolheu aqui, talvez esses 12 que estavam começando a sua caminhada, eles tinham problemas como eu e você. Eles tinham dificuldades como eu e você. Talvez eles tinham erros como eu e você. Eles eram falhos como eu e você. Mas sabe, talvez aqui você olha para essa palavra e você fala: mas aonde que o pastor quer me inserir nessa palavra? E eu fiquei lutando, falando com Deus, pedindo uma direção para Deus, o que Deus queria falar. E Deus, ele me leva a um homem desses 12, a um nome entre esses 12, Pedro. Volta agora em Lucas, capítulo de número 5. Uma folha aí. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava de junto ao lago Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia. Logo, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe
que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se sobre ele. Ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, quando Jesus ele falou ao meu coração sobre Pedro, me veio à memória essa palavra, porque existia algo para Deus escolher os seus discípulos. Existia algo no coração de Deus que fazia com que Jesus fosse num lugar certo e na pessoa certa. Porque Cristo não erra. Amém, queridos? Cristo ele não erra com os seus discípulos. Cristo agora ele vai à escolha daqueles homens. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6 que Jesus escolhe os 12. Inclusive Judas Iscariote, que era o que iria trair, estava lá. Jesus escolhe esses homens. E Pedro, sendo um desses homens, pescador, homem que vivia da pesca. Quando ele está lá no seu trabalho, Jesus chega até ele. O que chama atenção é que ele não pegou absolutamente nada. Olha para o teu irmão e diz assim: há quanto tempo você não pega nada? Jesus agora vai olhar para aquele homem e dizer assim: pega aí o seu barco, vamos voltar para o mar alto, e lá você vai lançar a sua rede. E sabe, queridos, Pedro não conhecia Jesus. Ele não sabia quem ele era. Ele não tinha dimensão quem era aquele homem. Mas sabe, tão difícil é a gente crer e acreditar nas pessoas. É muito difícil a gente ver uma pessoa falando de Deus, falando do Evangelho, e acreditar em uma palavra liberada sobre as nossas vidas. Porque você observa que quando Jesus ele olha, ele vê os barcos ali, ele não chega até Pedro e já diz assim: olha, pega o seu barco e vai para o mar alto. Não, Jesus não faz isso. O que ele faz primeiro, igreja? Prega. Jesus, ele prega a palavra para aqueles que estavam ali. Ele lança a palavra, e eu fico imaginando Pedro, ouvindo aquele homem, ouvindo o que ele estava dizendo. Assim como todos nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor nessa manhã. E Jesus tinha uma palavra direcionada para Pedro. Jesus tem uma palavra direcionada para você nessa manhã. A Bíblia diz que após Jesus ali pregar, Jesus tem um tempo ali. Jesus prega, tem esse tempo. E ele chama Simão Pedro. E ele diz assim: ei, você, volta para o mar alto. Pedro olha e diz assim: mas nós pescamos a noite toda. Nós trabalhamos a noite toda e nada nós apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu irei.
Sabe por que Pedro olhou para Jesus e disse assim: sobre a tua palavra eu irei? Porque talvez ele olhou, aquele que estava pregando, aquele que estava direcionando a palavra, talvez Pedro olhou dentro do coração e disse assim: esse homem tem algo diferente. Esse homem tem algo diferente dentro do coração dele. Esse homem tem algo que eu posso enxergar, não apenas do lado de fora, mas esse homem tem alguma coisa do lado de dentro. Porque não era simplesmente algo pelo lado de fora que Jesus expressava, que Jesus mostrava. Jesus ensinava de uma posição que ele mostrava algo pelo lado de dentro. Pedro olha para ele e diz assim: através da tua palavra eu irei. E a Bíblia diz que ele vai. Jesus dá direção e ele faz conforme Jesus falou. E aquele homem, a Bíblia diz que o seu barco se encheu de tal maneira que necessitava de outro barco vir ajudar, porque estavam quase afundando, quase indo a pique, de tanto peixe que ele pegou naquele dia. E sabe, queridos, o que eu venho aprender aqui através dessa palavra é que quando nós estamos caminhando por nós mesmos, nós não pegamos nada, nós não alcançamos nada. Nós até tentamos, porque Pedro tentou a noite toda. Mas quando nós estamos verdadeiramente com Deus, a Bíblia diz que ele olha para Pedro e diz assim: volta para o mar alto. E a Bíblia diz que ele vai, e no mesmo instante, ele lança a rede uma vez. Ele não jogou a rede 50 vezes. Uma vez, ele lança a rede. E a Bíblia diz que a rede se encheu. Por quê? Porque quando eu olho para Jesus e eu tenho o entendimento que eu preciso obedecer, ouvir a sua voz, eu não preciso trabalhar a noite toda. Eu não preciso me esforçar a noite inteira. É apenas uma palavra e algo vai mudar, algo vai acontecer na minha vida. E sabe, irmãos, Deus agora, Jesus agora aqui, ele vai pegar esse homem, vai levar ele para viver algo sobrenatural. Pedro, quando ele olha para Jesus, quando ele olha para Jesus, e ele diz assim: nós pescamos a noite inteira, mas nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu irei. Eu imagino Jesus olhando e dizendo assim: esse aí vai ser o líder da igreja. Esse aí vai ser aquele que eu vou forjar. Esse aí vai ser aquele que eu vou fazer uma boa obra. Pedro agora vai começar uma caminhada com Jesus. E ele agora está sendo chamado não para ser um dos 12. Ele está sendo chamado para caminhar com Cristo. Porque agora ele não vai ser mais pescador de peixes. Agora escute. Pedro, ele não pescou uma noite inteira com Jesus, mas sem Jesus ele pescou a noite toda. E você imagina, você está vivendo assim como Pedro, lutando, guerreando, buscando, mas você não consegue chegar. Mas quando Jesus ele entra no seu barco, algo passa a acontecer sobre a sua vida. Aí você prospera, aí você caminha, aí você começa a andar de uma forma diferente. Aí você olha e diz assim: meu Deus, Jesus agora é na minha vida. Agora eu vou conseguir ir para o culto. Agora eu vou para o culto quinta-feira. Eu vou para o culto no domingo. Talvez eu vou participar aí de uma conexão na terça-feira. Aí você olha e diz assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo Senhor ter feito isso na minha vida. Muito obrigado pelo Senhor ter colocado as mãos e ter mudado a minha história. Mas sabe o que Jesus espera de você? Ele espera olhar para você e você dizer para Ele: eis-me aqui. Porque Ele olha para mim e para você e diz assim: agora você recebeu a bênção, mas larga tudo aí. Vem, pega a sua cruz e siga-me.
Sabe, queridos, Pedro agora pesca uma grande quantidade de peixe. Mas o que chama atenção é que Pedro não pega nada. Ao mesmo tempo que Pedro ele enche um barco de peixe, ele vai embora sem absolutamente nada. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Cristo, o Senhor, ele vai nos abençoar, vai nos aperfeiçoar com a sua boa obra, para você ter mais, para você conquistar. Não é para você, muitas das vezes será para o outro. Aí quando Deus abençoa, quando Deus multiplica, quando Deus faz algo, eu digo assim, não é para os outros, não, é para mim. Você começa a caminhar em uma rota que Deus não chamou você para caminhar, porque é totalmente ao contrário. Deus não quer os seus bens, Ele quer que você deixe os bens e venha até Ele. Agora Pedro vai começar uma caminhada da sua vida, não sendo mais pescador de peixes, mas agora sendo um pescador de homens. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus vai dizer que Pedro aqui, ele começa a caminhar com o Senhor. Lucas capítulo 6, há uma escolha dos discípulos. Fala assim para o seu irmão, primeiro, diga com fé, diga primeiro, eu sigo, depois eu sou ensinado e depois eu sou enviado. Pedro, ele é agora um homem que é chamado para seguir Jesus. E Deus, Cristo Jesus, iria fazer uma boa obra sobre a vida desse homem, assim como Ele quer fazer uma boa obra na minha vida e na sua vida aqui nessa manhã. Mas eu preciso crer verdadeiramente na sua palavra. Eu preciso verdadeiramente acreditar naquilo que o Senhor está falando. Eu preciso caminhar em direção àquilo que o Senhor está estabelecendo. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós não vivemos aquilo que era para nós vivermos na bênção de Deus, porque nós não caminhamos em direção àquilo que Jesus falou. Jesus escolhe esses homens. E eu fico imaginando aqui homens cheios de defeito. Até então, que Pedro, até lá no final dos últimos dias lá do ministério de Jesus, ele corta a orelha de um soldado. Por quê? Porque era um homem que ainda estava sendo aperfeiçoado por Cristo. E sabe, querido, você olha para dentro de si, você olha e diz assim, mas eu ainda pratico tantas coisas, eu faço tantas coisas erradas, cometo erros, falhas, que às vezes, queridos, a gente até se afasta de Deus, porque a gente se sente envergonhado, a gente se entristece com os erros, sim ou não? Sim ou não, igreja? Hoje eu vou beber água, queridos, que eu estou meio gripado. A gente até se entristece. A gente quer se afastar. A gente quer ficar longe. Talvez porque a gente tem medo do apontamento do irmão. Porque talvez o irmão, você vai chegar na igreja e talvez o irmão vai olhar e vai dizer assim, olha lá, está cheio de pecado. Olha lá, está tudo errado. Olha lá, está todo falho. Ei, queridos, Deus não te olha como as pessoas te olham. Deus, Ele não te vê como as pessoas te veem. Sabe por quê? Porque se Jesus olhasse para o coração daqueles homens, talvez Jesus não teria nem escolhido eles. Talvez se Jesus olhasse para o coração daqueles homens, olha para a vida de Pedro, talvez Jesus olha para ele, será que Jesus não sabia que Pedro lá na frente iria negar ele por 3 vezes? Sabe, queridos, o que importa para Jesus é o que está aqui dentro, é o que está no íntimo. As pessoas podem olhar para você, julgar você por aquilo que você está fazendo do lado de fora, pelas suas falhas do lado de fora, mas elas não te conhecem como Jesus conhece do lado de dentro. Jesus chama esses homens, faz a escolha dos 12. Jesus, em uma certa ocasião, ele pega
esses homens, envia esses homens de 2 em 2 para pregar a palavra. E a Bíblia diz que eles voltam, eles se alegram, porque expulsaram demônios, porque curaram, porque fizeram muitas maravilhas. E Jesus faz uma pergunta para aqueles homens: olha, quem diz que eu sou? Quem diz? O que eles falam de mim? Quem eu sou? Uns falam que tu és Elias, outro fala que tu és um profeta. E eu creio que existia aqueles que falavam que Jesus era um enganador, um falso. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele olha e ele diz assim: tu és o Cristo. Jesus pergunta: e vocês, o que fala que eu sou? Pedro olha e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele homem, cheio de defeito, cheio de erro, cheio de falha, porque eu creio que ele era um homem muito falho, porque o temperamento dele já mostra, as atitudes dele mostram. Os discípulos, em outra ocasião, queriam catar as espadas, ali os conhecidos como filhos do trovão, queriam matar ali as pessoas ali. Sabe, queridos, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós precisamos entender quem nós somos. Quando nós entendemos que Jesus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para uma boa obra, nós precisamos acreditar que Ele é fiel para cumprir. Porque se eu não acredito, eu olho para a Santa Ceia, eu olho para o sangue que foi derramado na cruz, eu olho pelo ato da aliança que o Senhor fez comigo e com você, e eu preciso enxergar alguém que está além de mim, me conduzindo para uma boa obra. Não vem de mim, mas vem dele para a minha vida. Não sou eu que vou me adentrar sobre a aliança e vou ser curado. Não, verdadeiramente é a aliança que entra dentro de mim e me cura. O propósito do chamado aqui desses homens nada mais é do que levar o evangelho até os confins da terra, a toda criatura. E o meu chamado e o seu chamado ainda continua sendo o mesmo. Eu e você sendo chamados, escolhidos para uma boa obra, através do evangelho de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Passando luta, passando dificuldade, passando processo, passando discórdias, coisas desagradáveis, mas o Senhor é fiel para cumprir a boa obra. Ele continua sendo fiel. Às vezes você olha para a tribulação que você está vivendo, e você olha e diz assim: talvez eu não suporte. Aqui eu passei outro tempo, eu suportei. Talvez essa eu não suporte. Suporta sim, porque está fazendo parte do processo e da boa obra. Está fazendo parte do processo. Está fazendo parte do processo. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas nós estamos caminhando para uma perfeição em Cristo. E todos os dias nós precisamos entender que Cristo Jesus, Ele veio para que eu tenha uma vida e vida em abundância nele, não em mim mesmo. Porque se fosse em mim mesmo, Pedro, ele tinha pescado a noite inteira e chegado com muitos peixes. Mas aqui Jesus está mostrando, não é por você, é por mim. Não é através de você, é através de mim. Não é através da sua palavra, é através da minha palavra. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. E Pedro entende quem Jesus é. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa manhã é: você entende quem Jesus é na sua vida? Você entende quem Jesus é sobre a sua vida? Porque se você entende quem Jesus é na sua vida, você vai olhar e dizer assim: através de mim não, mas pela tua palavra eu vou. Se você entende quem Jesus é na sua vida, você não vai viver mais da mesma forma.
Você pode estar passando o que for sobre a sua vida, você vai se lembrar que existe um que é fiel para cumprir uma boa obra sobre a sua vida. Sabe, queridos, será que esses homens aqui eram perfeitos quando Jesus escolheu eles? Sim ou não, igreja? Diga com autoridade, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? E por que você quer ser perfeito para ter uma aliança com Ele? Por que você quer esperar ser perfeito para ter uma aliança com o Senhor? Porque você espera ser perfeito para você chegar até os pés da cruz? Porque você espera ser perfeito para você ter uma nova vida com Cristo? Sabe, querido, tem muitas pessoas que você olha, a gente conversa, a gente prega, a gente fala do amor de Deus, apresenta um Cristo que restaura, que transforma, que muda, que tem algo para oferecer, mas não algo que o mundo oferece, mas algo eterno, algo do céu, algo da eternidade. E a gente apresenta esse Jesus para as pessoas, e as pessoas olham e dizem assim: olha, mas na hora que eu parar com isso eu vou. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entenda quem Jesus é na sua vida. Não é quando você parar, é você ir atrás até Ele, para Ele entrar em você e você parar com aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque quem é fiel para cumprir a boa obra é Ele, não é você. É Jesus que é fiel na minha vida para cumprir uma boa obra, porque eu e você somos infiéis. Você imagina se fosse eu para cumprir uma boa obra com Cristo? Meu irmão, algo ia dar ruim. Você imagina se fosse você? Você imagina você sendo uma pessoa que iria cumprir uma boa obra com Cristo Jesus, para você chegar na eternidade? Você chegaria, pastor Alex? Você chegaria, pastor Rafael? Você chegaria, João? Não chegaria. Mas sabe por que nós vamos chegar na eternidade? Porque quem é fiel para cumprir uma boa obra sobre a nossa vida é Cristo Jesus. E mediante a processos, as lutas, as guerras que nós enfrentamos, Ele ainda permanece fiel. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Nós precisamos entender isso, minha irmã. Nós estamos vivendo algo aonde as pessoas, a igreja, ela tem se afastado do Senhor. Mas não é porque ela tem se afastado de uma forma que ela olha para a palavra de Deus e não entende. Não, é pessoas olhando para a palavra de Deus, entendendo a palavra e se distanciando. Por quê? Porque não conhece quem Jesus é sobre a vida, não conhece quem é fiel para cumprir a boa obra. Paulo escreve aqui para os Filipenses, aqui é a terceira vez que ele está falando com esses homens. E a Bíblia diz que ele começa Filipenses ali, capítulo 6, falando para aqueles homens: olha, pela terceira vez eu escrevo a vocês. E olha, agora eu estou dizendo algo para você. Vocês aí, permaneçam firmes. Ficam firmes no propósito. Ficam firmes aí em tudo aquilo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque aquele que é fiel para cumprir uma boa obra está com vocês. Jesus, aquele que é fiel para cumprir a boa obra sobre a minha vida, estar comigo. E sabe, é independente daquilo que eu sou, independente daquilo que eu estou sendo. Se ele olhasse para aqueles discípulos, para aqueles homens, e olhasse para a vida deles, e ele fosse escolher aqueles homens pela fidelidade, por aquilo que ele estavam sendo naquele momento, Jesus talvez não teria escolhido nenhum. Pedro, aquele que cortou a orelha lá de Malco, aquele que negou Jesus por 3 vezes. Tomé, que só acreditava vendo, olha para os discípulos e diz: eu só acredito que ele ressuscitou quando eu tocar nas feridas. Olha,
o nível que era. Os homens que Cristo Jesus escolheu. Agora olha para o irmão que está do teu lado. Ele escolheu aqueles discípulos sem olhar para o que eles faziam do lado de fora. Mas ele escolheu por aquilo que eles eram do lado de dentro. Assim também, você é escolhido. Você é escolhido, meu irmão. Sabe, você pode estar vivendo um processo da tua vida hoje, que você olha e diz assim: é impossível Jesus me escolher. É impossível Jesus olhar para mim e dizer assim: ó, vem, caminha comigo. Ei, não é impossível. Só basta você obedecer. Só obedece. Só obedece. É tempo de verdadeiramente você caminhar com Cristo Jesus. Seja na luta, seja na guerra. Às vezes, querido, a gente observa, tem pessoas na igreja lutando, guerreando para alcançar algo financeiro. Tem gente guerreando para alcançar algo sobre a saúde. Tem gente guerreando para alcançar algo para um ente querido. Gente guerreando para alcançar algo no seu trabalho. Gente guerreando para alcançar algo pela família. Mas nós precisamos entender que nós só precisamos confiar. Jesus olha e diz assim: não pegou nada. Não pegou nada a noite inteira. Mas vai, pega de novo o seu barco e vai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Até agora você estava sozinho, mas agora eu estou com você. Agora é diferente. Até agora você estava caminhando com o seu braço, lutando com o seu braço, caminhando com as suas próprias pernas. Mas sabe, queridos, nós precisamos viver algo diferente da parte de Deus, entendendo quem Jesus é, o que foi o sacrifício dele na cruz. Não foi um sacrifício para olhar para você e dizer assim: olha, eu estou achando que você está muito cheio de si. Você não vai caminhar comigo, não. Olha, você está muito perverso. Você não vai andar comigo, não. Você está muito desobediente. Não vai andar comigo, não. Você está muito falho. Não vai andar comigo, não. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele vai sondar o coração. E ele pega um coração cheio de desejo de obedecer, e ele começa a fazer uma boa obra. Eu me lembro quando eu comecei para a igreja, era difícil, eu não queria ir para a igreja. A minha mãe é testemunha que às vezes as pessoas iam na casa dela me chamar para ir na igreja. Eu pulava até muro para sair correndo dos crentes. Aí hoje eu pago o preço, viu? Que hoje eu vou fazer visita, às vezes a pessoa está lá na janela assim. E sabe, queridos, e quando eu comecei a ir na igreja, eu fiquei um bom tempo na igreja, ainda praticando alguns erros. Mas sabe o que me sustentava? Era eu acreditar que existia um Jesus que qualquer hora dessas iria me pegar de uma forma diferente. E eu permaneci. Eu lutei. Eu guerreei. Eu ia no culto, às vezes, sem querer ir. Eu cheguei no culto já até meio chapado. Minha esposa lembra. Minha esposa brigava comigo dentro do culto, falava: de novo você está bêbado? Mas sabe, eu permanecia, porque eu entendia que existia alguém que iria fazer uma boa obra sobre a minha vida. E hoje estamos aqui diante de uma mesa posta para mim e para você. Para você olhar para os seus defeitos, para os seus erros, para as suas falhas, e você entender que
Isso só te afasta de Deus quando você deseja. Porque quando você quer, você olha e diz assim: Senhor, sobre a tua palavra eu vou. E algo passa a acontecer sobre a sua vida. Algo passa a acontecer de uma forma diferente. Você começa a caminhar com Cristo, queridos. E você começa a entender qual é a aliança que Ele tem com cada um de nós. Uma aliança não é de olhar para você e dizer assim: agora você será curado, transformado, rico, abençoado, próspero. E tudo aquilo na sua vida, a partir de hoje, dará certo. A palavra é oposta a isso. A palavra é: negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. A palavra é: vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Reparte com eles. A palavra é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existe uma palavra de Romanos que diz que eu e você, nós somos mais do que vencedores. A guerra vai vir, a luta vai chegar, a tempestade ela vai bater na tua porta. As decepções vão chegar até o seu coração. Às vezes, você vai se decepcionar com aqueles que você menos esperava. Você vai procurar andar de uma forma diferente. E o inimigo vai plantar situações no seu caminho que você vai até tropeçar. Você pode até cair, mas maior é aquele que te sustenta. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Abre a tua Bíblia, lá no livro Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26, 20. Diz assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Olha para o irmão que está do teu lado, diz assim para ele: assentou-se à mesa com os 12. E comendo com eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Sabe o que chama atenção aqui, queridos? Esse é um dos primeiros pontos, dos primeiros passos que quem caminha com Jesus vai atribuir. Jesus, ele olha junto ali com os 12 e ele diz assim: um de vós que está aqui há de me trair. Você imagina eu aqui sendo um dos 12, junto com o pastor Alex, pastor Danilo, pastora Senildo, pastora Mônica, pastora Josi, pastor Rafael, a Gabi, o João. Nós estamos aqui em 12. Jesus falando isso só para nós. E eu vou olhar assim, eu vou olhar no ouvido do Danilo assim, vou chegar pertinho dele. Eu vou ter uma direção de um homem, não de Deus, mas um homem terreno. Vai dizer assim: eu acho que é o pastor Alex que vai trair. E você acha que vai ser quem? Ah, será que será o pastor Rafael? Essa é a visão dos discípulos de hoje.
Essa é a visão daqueles que não entenderam ainda quem Jesus é. Aqui está mostrando por que Jesus escolheu aqueles homens. O íntimo do coração deles. Olhou para dentro de si e disse assim: será que vai ser eu? Será que sou eu que vai trair? Sabe, queridos, é você olhar para esse Jesus de uma forma, entendendo que o propósito que está sobre a sua vida é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Olhando para dentro de si, olhando para dentro de si mesmo, e não apontando mais os outros, não apontando o irmão. Isso é muito lindo aqui nessa palavra, quando eles olham e dizem assim: por acaso sou eu? Por acaso sou eu, Senhor? Porque olhar para dentro de si dá trabalho. Olhar para o coração dá trabalho. Olhar para o que está fazendo dá trabalho. Olhar para o erro dá trabalho. Olhar para a falha dá trabalho. Mas é necessário eu olhar para quem tem uma aliança conosco. Eu preciso olhar para quem tem uma aliança comigo. E sabe, queridos, talvez esses homens, quando se chegaram até Jesus, talvez eles pensavam até dessa forma que eu ilustrei aqui. Mas a caminhada que eles começaram a trilhar com Jesus molda eles, porque eles começam a viver uma boa obra. E aperfeiçoamento, não por eles mesmos, mas um aperfeiçoamento através de Cristo Jesus sobre a vida deles. E sabe, é necessário olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós. Mateus 26, 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: ora, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade vos digo, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem a quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Sabe, queridos, aqui quando Judas, ele diz: porventura sou eu, mestre. Jesus olha para ele e diz assim: tu o disseste. Às vezes as pessoas olham e dizem assim: mas sabe, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, como que eu vou participar da ceia do Senhor? Como que eu vou participar da aliança com o Senhor? Ei, queridos, aqueles homens não eram homens perfeitos. Os discípulos não eram perfeitos, mas eles estavam caminhando para uma boa obra. E estavam sendo aperfeiçoados por Cristo Jesus. Assim como eu e você, nós somos escolhidos para viver uma boa obra. Nós somos escolhidos para um chamado, para viver algo sobrenatural da parte de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos crer na palavra que está sendo liberada. Deus, Ele é fiel para cumprir sobre a sua vida uma boa obra. Deus, Ele é fiel para cumprir uma boa obra sobre a sua vida, para fazer algo sobrenatural, para você mudar a situação que você está vivendo. Ele é fiel. Mas a pergunta é: você crê, você acredita? Você quer viver? A palavra de Cristo foi liberada para a vida de Pedro. Pedro olha e diz: pela tua palavra eu vou, mesmo tudo tenha dado errado, porque tudo deu errado. Ele passou a noite toda pescando e não pescou nada. Talvez você está aqui nessa manhã falando assim: meu Deus, a minha vida está toda torta, a minha vida está toda errada.
Eu estou todo falho com Deus. Eu estou fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus. Ei, mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você através de Cristo Jesus? Ei, vai, porque quando eu estou com você, você vai viver uma boa obra, porque eu sou fiel sobre a sua vida. Mas você crê? Você crê? (26) E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Você pode olhar e dizer assim: talvez eu não faço parte do todos. Talvez eu tenho falhado tanto na minha vida que eu não faço parte. Isso daí é uma voz de Satanás sobre a sua vida. Você faz parte, sim. Você faz parte do corpo. Você faz parte. Você é herdeiro. Só basta você obedecer. Só basta você acreditar na palavra que está sendo liberada. Quero que você se coloque de pé. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai dar um direcionamento sobre a Santa Ceia para aquele povo. E o direcionamento dele é especificamente falando dessa palavra de Mateus 26. Ele vai direcionar o povo através da direção que Jesus fez. E sabe, o povo comia, bebia, um não esperava o outro. Outros fazendo de qualquer jeito. Uns comiam muito, outros bebiam até se embriagar no momento da ceia. Pega lá 1 Coríntios capítulo 11. E quando Paulo ele chega até aqueles homens, ele olha e diz assim: meu Deus, olha, para vocês fazer da maneira correta, vocês têm que se examinar a si mesmo. E sabe, querido, é discernindo o corpo. É verdadeiramente discernindo o corpo de Cristo que nós vamos entender quem Jesus é. Quem Ele é sobre a minha vida e quem Ele é sobre a sua vida. Porque o que te separa não é as coisas que você faz de errado ou que você ainda comete. Não estou aqui fazendo uma apologia para você pecar, mas eu estou dando um direcionamento da parte de Deus, que o que te separa, a Bíblia diz lá em Isaías 59, se não me falha a memória, que o que separa, que faz uma separação entre vós e Deus é o pecado. O pecado até o momento que eu e você não se achegamos à cruz e confessamos Ele. Porque a partir do momento que eu peco, que eu erro, que eu falho, que eu sou pecador, e eu me arrependo dos meus pecados, eu venho até a cruz e eu olho para o Senhor e digo: Senhor, lava-me com teu sangue. Me purifica, Senhor, de todo o pecado e toda injustiça. A Bíblia diz, queridos, que você é limpo, que você é purificado. Mas para isso acontecer, eu preciso entender quem Jesus é na minha vida para cumprir uma boa obra. Porque quando eu entendo isso, eu não me paraliso mais com aquilo que eu estou fazendo. Eu não me paraliso mais com as coisas que estão me afastando de Deus. Eu não me paraliso mais, porque eu entendo quem Jesus é na minha vida, e eu sei que Ele vai fazer uma boa obra, porque Ele é fiel na minha vida. Então eu corro até Ele, eu vou até os pés dEle, e eu falo: Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica, Senhor, me ajuda. Eu falhei até hoje, eu errei até hoje. Senhor, eu estou aqui pedindo perdão pelos meus pecados. Eu estou aqui, Senhor, com o meu coração aberto, quebrantado. Assim como a tua palavra diz que o Senhor não rejeita o coração contrito e quebrantado, é assim que eu estou. Me perdoa. Ei, queridos, você vai passar a caminhar agora com Cristo Jesus do seu lado, indo adiante de você.
atrás de você, sobre você, aonde você estiver. E você pode passar o que for, Ele vai cumprir uma boa obra sobre a sua vida. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? O louvor vai estar tocando. Queridos, eu queria que você viesse aqui na frente, antes da ceia. Eu queria que você, que está aí com o coração contrito e quebrantado, você que está buscando uma transformação sobre a sua vida, você que talvez, que está aqui e dentro do seu coração está dizendo assim: eu não vou ceiar hoje. Deus está falando para mim que existe pessoas aqui que está falando dentro do seu coração: eu não vou ceiar hoje, porque eu fiz isso. Eu quero que você venha aqui na frente. Jesus te chama. Entrega isso para o Senhor, porque você não é indigno. Você sabe, se você olhar para dentro de si e você pedir perdão dessas coisas que você tem feito e que você tem cometido, Jesus vai te perdoar. Mas sabe como você nunca vai ceiar? Você nunca verdadeiramente vai participar da aliança se você estiver fazendo os erros e você ir embora do mesmo jeito. Você sair daqui e olhar a palavra. Você imagina Pedro olhando e dizendo assim: olha, eu não pesquei nada a noite inteira. Eu vi que o Senhor é um homem de Deus. Eu vi que o Senhor prega. Eu vi que o Senhor fala do Evangelho. Eu vi que o Senhor fala do reino dos céus. Mas olha, eu estou muito cansado. Eu trabalhei a noite toda. O Senhor está dizendo: mas eu vou deixar para a próxima, porque na próxima eu vou. Sabe o que tinha acontecido? Talvez ele não teria sido um escolhido. Talvez ele não teria sido um chamado. Talvez ele não teria sido o líder da igreja primitiva, um homem aonde ele passava, e a Bíblia diz que a sua sombra curava pessoas. Um homem que prega uma primeira pregação e converte mais de 3.000 almas. Você imagina um homem que olha para um paralítico e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. E o paralítico andar. Esse foi Pedro. Esse foi Pedro. Então, meu irmão, o que você está esperando para você vir aqui na frente? O louvor vai estar tocando. Entrega esses erros, entrega essas falhas diante do altar do Senhor, e seja um participante da aliança. Reconheça Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não saia daqui da mesma forma. O Senhor fala em meu coração: há muita gente. Sabe, queridos, não adianta eu olhar para a Santa Ceia, olhar para a aliança que o Senhor tem comigo. Não adianta eu olhar e eu vim aqui e eu fazer tudo errado, eu ir ceiar sem pedir perdão pelos meus pecados. Eu vou ceiar, mas eu não vou verdadeiramente ter uma aliança. Eu simplesmente vou comer e beber, como aqueles homens estavam fazendo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Comiam, bebiam, mas sem aliança. Então, querido, verdadeiramente nessa manhã, venha viver uma aliança com Deus. Venha viver uma aliança com Cristo Jesus. Confesse os seus pecados, confesse os seus erros no altar, e tenha uma aliança com Deus em nome de Jesus. O louvor vai estar tocando. A oportunidade está dada para você. Eu quero orar por você na hora que você chegar aqui na frente. Eu quero declarar sobre a sua vida que Jesus tem uma boa obra sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Em todas as áreas da sua vida, Deus tem uma boa obra. Venha em nome de Jesus. Sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me
tirou o medo. Venha, querido, não fica acanhado, não. Feche os seus olhos, igreja. Pois um anel em meu dedo. Feche os olhos. E quem quiser vir aqui na frente, venha. Sabe, às vezes você tá aí, você tá com vergonha. Mas sabe, as pessoas que estão do seu lado não estão te vendo hoje. Quem está te vendo é o Senhor. Então não saia daqui da mesma forma, não saia daqui da mesma maneira, em nome de Jesus. Você que está enfermo, aleluia. Você que está enfermo, você que está doente, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que está sentindo dores, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar uma oração de cura sobre a sua vida. Nós cremos que verdadeiramente nós temos e nós servimos um Jesus que cura. Você que está enfermo, você que sente dores, venha com fé dentro do seu coração. Aleluias. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. E ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, um cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Nova sandália. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, ó Deus. Apresento, Senhor, cada vida, cada irmão, cada irmã, Senhor, que veio aqui hoje. Pai, que eles possam sair daqui com a resposta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que seja, Senhor, curado. Que seja, meu Deus, transformado, Senhor, debaixo da Tua graça. Que o Senhor possa, Senhor, verdadeiramente ter uma aliança com Teus filhos. Ah, Senhor. Pai, revela, Senhor, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Em nome de Jesus. Retira, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti. Tudo aquilo, Senhor, que traz, Senhor, discórdia. Tudo aquilo, meu Deus, que se afasta, Senhor, de Ti. Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos, Senhor, saiam daqui curados. Que eles possam, Senhor, receber cura do Senhor. Eu afundei meus barcos no pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde vou, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras
diga, vejam Ele. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo vejam Ele traz o consigo. E é Ele, por que eu estou gastando a minha vida, perdendo. E com alegria diga, o dono dos meus dias, e Ele virá, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está. Consigo. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Veja, Ele traz. E eu espero o dia em que verei a face do meu amado. E como espero o dia, Aleluias. em que a alegria Levante as suas mãos o mais alto que você puder. será completa. Levanta o mais alto que você puder. E como espero o dia em que Aleluias. verei, em que verei. Aleluias. E como espero o dia em que a alegria enfim. Oh, yeah. Oh, glórias. E Aleluias. espero o dia. Aleluias. Glória a Deus. Segura na mão do teu irmão aí que está do teu lado. Olha bem nos olhos dele e diga assim: hoje nós estamos saindo daqui crendo na palavra liberada e sabemos que existe um Jesus que é fiel para cumprir a boa obra sobre a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, existe alguém aqui em nosso meio que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou aqueles que estavam afastados dos caminhos do Senhor, por um motivo ou outro começaram a caminhar em uma direção que não foi o Senhor que falou? Queria que você levantasse as suas mãos e verdadeiramente você tivesse uma direção diferente a partir de hoje. Que você venha ter uma aliança com o Senhor. Existe alguém aqui nessa manhã? Queridos, nós não estamos chamando você para uma placa de igreja, uma placa de ministério, porque a igreja somos nós reunidos. Mas nós estamos chamando você para verdadeiramente encontrar algo precioso. Encontrar aquele que tem uma aliança com você. Existe alguém aqui? Levante as suas mãos. Ninguém? Amém, queridos. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar servindo a ceia do Senhor.
Vem aqui os pastores aqui junto comigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir aqui, retirar aqui a sua Santa Ceia. Vem pelo corredor do meio, volta pelos cantos. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Amém, queridos? Todos pegaram? Alguém ficou sem? Levante as mãos se alguém ficou sem, em nome de Jesus. Todos pegaram? Amém? Aqui todos pegaram? Amém? A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeste em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai, aqui estão esses elementos, o suco e o pão. Nós apresentamos a Ti e consagramos a Ti como a Tua Santa Ceia, como sendo o Teu corpo, como sendo o Teu sangue. Assim como o Senhor nos direcionou. Pai, nós queremos declarar que nós temos uma aliança com o Senhor, que nós temos uma aliança entre nós. Aqui estamos, Senhor, no Seu altar, com seus pastores. Aqui estamos, Senhor, não como homens maiores do que o que estão fora do altar, mas nós queremos declarar que todos somos um com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim nós apresentamos e declaramos a Santa Ceia do Senhor. Coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí o mais forte que você puder aí no nome de Jesus. Para Jesus pode ser mais forte, igreja. De Jesus, glória a Deus, aleluias. eu sou livre. Eu sou. Adore, adore dizendo: eu sou livre. Nada além do sangue, nada de Jesus, eu sou, e eu sou livre, e eu sou livre. Nada além do sangue, nada além de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel e a sua obra permanece sobre a nossa vida. Amém, queridos. Que você saia daqui com essa certeza dentro do seu coração, no nome de Jesus. Pai, apresenta sim, Senhor, diante de Ti os Teus filhos, ó Deus, que estiveram aqui por essa manhã, para receber, Senhor, uma direção, para receber a Tua palavra. Assim como o Senhor direcionou a Pedro com uma palavra, e que eles possam, Senhor, verdadeiramente ouvir a Tua palavra e seguir adiante. Pai, que o Senhor os guarde e os proteja, que aonde eles estiverem, ó Deus, o Senhor esteja guardando, abençoando, protegendo e dando direção. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, esteja sobre a casa, sobre a família, os filhos, o trabalho, em todas as áreas da sua vida, que eles possam estar sendo guardados pelas mãos poderosas do Senhor. Vá em paz e que Deus abençoe família, herdeiros do reino. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Quem esteve aqui por mim, sou grato por seu amor, sou grato por seu